Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente vai falar um pouquinho aí dessa reforma que veio, que mudou muita coisa. Então, uma delas foi a regra de cálculo das aposentadorias, né, que antes da reforma era a média dos 80% maiores salários, e com a reforma, o cálculo das novas aposentadorias passa para a média de 100% dos salários de contribuição. Então, isso, em alguns casos, representa uma diminuição de 30% do valor de uma aposentadoria. E essa regra ela vai afetar com mais força quem pagou o INSS há alguns anos como contribuinte individual pelo salário mínimo ou quem ganhou menos em algum período da vida, que é praticamente todo mundo. Então, ela só não vai fazer muita diferença para quem ganhou o salário mínimo a vida inteira. Agora, depois da média, criaram um novo redutor de aposentadorias, porque todos vão receber 60% dessa média, mais 2% por ano de contribuição acima de 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 2% por ano de contribuição acima dos 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Então, assim não dá para visualizar essa crueldade, mas eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor o João. 15 anos de contribuição, 65 anos de idade em 2019. Ele pagava o valor de R$5.000 de INSS. Então, o valor da aposentadoria por idade dele, pela regra antiga de cálculo, antes da reforma, seria R$ 4.761,03. O valor da aposentadoria com a nova regra de cálculo, após a reforma, passou para R$ 3.379,30, ou seja, a diferença é de R$ 1.380. Então, vocês acham isso pouco? É muita diferença. Agora, para quem a nova aposentadoria especial, para aquelas pessoas que trabalham com periculosidade, com insalubridade, agora é oficial que querem mesmo exterminar a aposentadoria especial do Brasil. Ela ainda existe? Sim, ela existe. E como é que você tem que se aposentar com ela? Olha, está praticamente impossível. Por quê? As regras da aposentadoria especial com a reforma da Previdência, elas ficaram assim. Para atividade especial de menor risco, 25 anos de atividade especial e 60 anos de idade. Para atividade especial de médio risco, 20 anos de atividade especial e 58 anos de idade. E para quem trabalha com atividade especial de maior risco, 15 anos de atividade especial e 55 anos de idade. Então, isso significa que a maior parte dos trabalhadores de atividade especial vão ter que esperar mais 10 ou 15 anos para se aposentar. Normalmente, é de 50 anos a média de idade de quem consegue uma aposentadoria especial com atividade de menor risco. Alguém que já trabalhou 25 anos com atividades insalubres, agora pode precisar de mais 10 ou 15 anos para conseguir uma aposentadoria especial, que é algo praticamente insustentável para trabalhos insalubres e periculosos. E aí, como é que ficaram as atividades periculosas? Bom, as atividades periculosas, que quase deixaram de ser consideradas como especial, que é o vigilante armado, mas no final do segundo tempo, na votação das emendas pela reforma do Senado, essa mudança ficou de forma. Então, a periculosidade continua valendo como atividade especial. O que ficou decidido é que, em caráter de urgência, eles vão regulamentar o que vai ser considerado atividade periculosa. Agora, a gente vai ter que aguardar essa regulamentação para saber se alguma classe vai ser prejudicada. Tá bom.
E agora, como é que fica a conversão do tempo especial para o tempo comum? Porque antes eu trabalhei um tempo em atividade comum, aí depois de um determinado tempo eu trabalhei num hospital, eu podia converter aquele tempo especial em comum e me aposentar por tempo de contribuição, por exemplo. Agora, mais uma triste mudança é que não vai ser mais possível fazer a conversão de atividade especial trabalhada após a reforma para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, significa que todo período de atividade especial pós a reforma ou é usado para uma aposentadoria especial ou ele não vai fazer diferença alguma para antecipar ou melhorar o valor das aposentadorias. Isso vai afetar quem não aguentou continuar na atividade especial ou ficou desempregado ou precisou trocar de profissão. Importante dizer que isso é válido para as atividades especiais exercidas após a vigência da reforma. Para os períodos de trabalho especial antes da reforma, você tem direito adquirido e você pode fazer a conversão do período que você trabalhou antes da reforma até ela entrar em vigor. Agora, qual é o problema? A gente tem muita regra de transição, então é muito fácil a pessoa errar. Porque como são muitas regras de transição, tem muitos detalhes para analisar, muitas possibilidades para confundir. Se com meia dúzia de possibilidades já havia análise que prejudicavam as aposentadorias, tanto do INSS como dos servidores públicos, com 3 vezes mais possibilidades, as análises mal feitas vão começar a pipocar por todo lado. Primeira regra de transição, dos pontos. Para quem estava mirando a aposentadoria por pontos nos próximos 3 a 5 anos, então para a mulher não tem idade mínima, 30 anos de contribuição, 86 pontos, mais um ponto a cada ano até chegar em 100 em 2033. E o homem também não tem idade mínima, porém 35 anos de contribuição tem que ter 96 pontos e vai aumentar um ponto até chegar em 105 em 2028. Pontos que é a somatória da idade e tempo de contribuição. Então, alguém com 50 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição tem um total de 85 pontos. 50 de idade mais 35 de contribuição. A princípio, essa regra de transição parece muito com a regra anterior à reforma da Previdência. Mas aqui os pontos aumentam todo ano, o que torna cada vez mais difícil conseguir se aposentar nessa regra. Então, vamos dar um exemplo. Quem faltava 3 anos para fechar os pontos, agora vai trabalhar mais 5 anos. Quem faltava 4 anos, mais 7. E quem faltava 5 anos, vai trabalhar mais 10. E para piorar, é claro que o cálculo não é vantajoso. O cálculo dessa aposentadoria é a média dos 100% salários, multiplicado por 60%, mais 2% para cada ano que exceder. Então, para as mulheres, 2% que passar de 15 anos e para os homens, 2% que passar de 20 anos. Bom, a gente tem também a regra de transição da aposentadoria por idade, para quem estava quase se aposentando por idade. Então, a mulher, 60 anos de idade, mais 6 meses por ano, até chegar em 62 em 2023. Com no mínimo 15 anos de contribuição. E para os homens, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Bom, os requisitos para essa regra de transição são idênticos à aposentadoria por idade antes da reforma. Mas, com o tempo, a idade mínima da mulher vai aumentando até chegar em 62 anos. Mas você não precisa se iludir, porque diferente da aposentadoria por idade antes da reforma, essa regra tem uma grande piora na fórmula de cálculo. Porque o cálculo dessa aposentadoria é a média dos 100% salários desde 7 de 94 até hoje, multiplicado por 60%, mais 2% para cada ano que exceder 15 para a mulher e 2% para cada ano que exceder 20 para os homens. E essa mudança dessa regra pode dar um prejuízo de mais de R$1.000 por mês. Bom, aí a gente tem a terceira, regra de transição com idade com tempo de contribuição. Então, para quem estava perto da aposentadoria por idade e quase fechava os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, então a mulher precisa ter 56 anos de idade, mais 6 meses por ano até chegar em 62 anos em 2031.
e 30 anos de tempo de contribuição. Já para o homem, 61 anos de idade, mais 6 meses por ano, até chegar em 65 anos em 2027. Tempo de contribuição, 35 anos. Então, aqui não tem segredo. Fechou a idade, o tempo de contribuição, pode se aposentar nessa regra. O cálculo é a média dos 100% salários desde 7 de 94, multiplicado pelo redutor, que é aquele 60%, mais 2% para o QCD. Bom, a gente tem também a regra de transição que todo mundo queria, quando ouvia falar em reforma da Previdência, cair nessa regra, que é a transição, o pedágio dos 50%. Então, para quem iria conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição em menos de 2 anos, essa regra é válida. Então, para quem no momento da promulgação da reforma, no dia 12 de novembro de 2019, precisava de 2 anos ou menos de tempo de contribuição para se aposentar. Então, para a mulher não tem idade mínima, ela precisa ter 30 anos de contribuição ou, no mínimo, 28 anos de tempo de contribuição na promulgação da reforma. Pedágio de 50% do tempo que faltava para se aposentar na promulgação da reforma. O homem também não tem idade mínima, 35 anos de tempo de contribuição, ter, no mínimo, 33 anos de tempo de contribuição na data de promulgação da reforma, que foi 12 de novembro de 2019. E aí paga um pedágio de 50% para o que faltava para se aposentar na promulgação da reforma, que para a mulher é 30% e para o homem 35%. Então, a regra é bem simples. Se faltavam 2 meses para você conseguir aposentadoria por tempo de contribuição, agora você precisa cumprir os 2 meses mais 1 mês de pedágio. Se faltavam 2 anos, agora são 2 anos mais 1 ano de pedágio. Então, para o tempo que faltava para você se aposentar, você vai colocar mais metade. O cálculo dessa aposentadoria é a média dos 100% salários multiplicado pelo fator previdenciário. Aqui entra o fator previdenciário. Diferente das outras regras de transição, aqui o que vale é o fator e não o novo redutor. Então, aqui vai entrar o fator. A gente tem a regra de transição que todo mundo odeia, que é o pedágio de 100%. Mas essa possibilidade, para que algumas pessoas possam garantir uma aposentadoria melhor do que até a regra antes da reforma. Só que tem alguns requisitos. A mulher tem que ter, no mínimo, 57 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição. O pedágio é 100% para o que faltava para se aposentar na data de promulgação da reforma. Então, em 12 de 11 de 2019, se faltavam 5 anos, agora faltarão 10. Para o homem, 60 anos de idade, precisa ter 35 anos de contribuição e o pedágio de 100% para o que faltava para se aposentar na promulgação da reforma. A grande vantagem dessa regra de transição é que o cálculo é a média dos 100 salários sem o novo redutor de aposentadorias. Então, é 100% do salário sem o redutor. Então, em alguns casos, essa aposentadoria pode ser melhor que a regra antiga da aposentadoria. Principalmente para quem tinha uma contribuição alta e o homem que quer se aposentar antes dos 65 anos de idade e a mulher que quer se aposentar antes dos 60 anos de idade. Isso porque essa nova regra de cálculo não existe nem redutor de aposentadorias, nem fator previdenciário que prejudicava as aposentadorias por tempo de contribuição. Então, esse é um dos grandes motivos que vale a pena analisar todas as possibilidades de aposentadoria antes de qualquer pedido. Bom, a gente tem também a regra de transição da aposentadoria especial para quem trabalhava em condições insalubres. Para atividade especial de menor risco, 25 anos de atividade especial e 86 pontos. Para atividade especial de médio risco, 20 anos de atividade especial, 76 pontos. E para atividade especial de maior risco, 15 anos de atividade especial, 66 pontos. Essa regra é muito cruel. Então, eu vou dar um exemplo da Ana. A Ana tem 44 anos de idade e iria se aposentar em 2020 com uma aposentadoria especial. Então, com 24 anos como enfermeira. Agora que essa reforma foi aprovada, ela vai ter que esperar até 2029 para se aposentar. Então, quer dizer que, para uma pessoa que faltava apenas 1 ano para se aposentar, vai ter que esperar 10 anos para conseguir aposentadoria especial.
Então, para um trabalhador que iria se aposentar com 4 mil, isso significa que vai ter que esperar mais 9 anos e vai deixar de ganhar R$ 468 mil por causa da reforma da Previdência. E além de perder quase R$500 milhões, vai ter uma aposentadoria menor. Isso porque a regra de cálculo segue a mesma lógica das demais. 100% da média, com o novo redutor, que é 60%, mais 2% de acréscimo para a mulher por ano de atividade especial. E acima dos 15 anos de atividade especial, é de 60% mais 2% de acréscimo. E para o homem, por ano de atividade especial, só você vai ter o acréscimo de 2% acima de 20 anos de atividade especial. Então, a exceção do cálculo fica apenas com a atividade especial de maior risco, que é aquelas minas subterrâneas, que tanto a mulher quanto o homem tem 60% mais 2% de acréscimo por ano de atividade especial acima dos 15 anos de atividade especial. Bom, a gente tem também a regra de transição do servidor público. Para a mulher, 56 anos de idade até 2022, depois 57 anos de idade. 30 anos de tempo de contribuição, 86 pontos, mais 1 ponto por ano até chegar em 100 em 2033, 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira, 5 anos no cargo. Para o homem, servidor público, 61 anos de idade até 2022 e depois 62 anos de idade. 35 anos de contribuição, 96 pontos mais 1 ponto por ano até chegar em 105 em 2028, 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira, 5 anos no cargo. Então, o valor da aposentadoria por essa regra de transição é integral para quem ingressou até 31 de 12 de 2003 e se aposentar com 65 anos homem e 62 anos a mulher. Fora isso, o cálculo segue a fórmula geral, que é a média de 100% dos salários e o novo redutor de aposentadoria. Bom, a gente tem também a regra de transição do professor, que é exclusiva para professores até o ensino médio. Menos 5 pontos para qualquer ponto e menos 5 anos de tempo de contribuição. Para os servidores públicos federais, a exigência no setor público fica em 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo para que ele possa se aposentar. E aí, como é que você vai analisar a melhor aposentadoria depois da reforma? Bom, eu indiquei aqui algumas possibilidades que precisam ser analisadas, agora que a reforma foi aprovada. Então, a gente tem 9 possibilidades de aposentadorias, que são as regras de transição e cálculos que todo mundo precisa analisar antes de se aposentar. Então, nova aposentadoria por tempo de contribuição e idade, aposentadoria com regra de transição somente da idade, aposentadoria com regra de transição do pedágio de 50%, aposentadoria com regra de transição do pedágio de 100%, aposentadoria com regra de transição dos pontos progressivos, aposentadoria com regra de transição da idade com tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição pelo direito adquirido, aposentadoria por pontos pelo direito adquirido e aposentadoria por idade pelo direito adquirido. Então, olha, que aqui estão as espécies comuns para os trabalhadores privados urbanos. Eu nem estou considerando quem tem atividade especial, serviço público e tempo rural. Também não estou considerando casos que ainda possam se aposentar com as regras de transição antes da reforma de 1998. Então, isso quer dizer que você precisa analisar com cuidado qual a melhor opção para você, porque em alguns casos a regra de transição pode até ser melhor que as regras antigas de aposentadoria. Por exemplo, a regra de transição do pedágio de 100%. Então, o correto para as análises previdenciárias é passar por todas as possibilidades. Não tem, não vou fazer. Não, você tem que fazer todas. Você tem que fazer todas as regras para você ver qual é a melhor. Então, a minha recomendação após a reforma é não dar entrada ou aceitar uma aposentadoria antes de calcular todas as 9 ou mais possibilidades de aposentadorias.
Então, você tem que ter certeza qual é a melhor para o seu caso. Você precisa ter certeza se você tem direito adquirido ou pontos a serem discutidos anteriores à reforma da Previdência, qual a melhor aposentadoria ou a regra de transição para o seu caso, qual é o melhor momento para você requerer essa aposentadoria, agora ou segurar um pouco mais para uma aposentadoria muito melhor. Então, vai atrás dessas informações para você tomar uma decisão segura que vai te acompanhar pelo resto da vida. E temos também a questão da pensão por morte que encolheu, porque a fórmula de cálculo mudou. Agora, a pensão por morte não é mais 100% dividido entre os dependentes. Se o valor fica... O valor é 50% mais 10% por dependente até o máximo 100%. Então, dessa forma, se tem 2 dependentes, cada um recebe 35%. 3 dependentes, cada um recebe 26,6%. 4 dependentes, cada um vai receber 22,5%. 5 dependentes, cada um vai receber 20%. Mais de 5 dependentes, o valor de 100% é dividido pelo número de dependentes. Então, é uma grande redução no valor das pensões. Esse ponto já passou por votações inúmeras vezes nos últimos anos e agora esse pesadelo passa a ser verdade para as famílias. Então, quando um dependente deixa de receber a pensão, o valor de 10% correspondente à cota dele não é mais revertido para os demais dependentes como ocorria antes da reforma da Previdência. Então, vamos supor, uma pensão com morte com 2 dependentes, cada um recebe 35%. Se um dos dependentes para de receber o benefício, porque já fez 21 anos de idade, o outro vai receber apenas 60% e não 70%, que era a soma total do benefício. Tem também exceções para dependentes inválidos ou com deficiência intelectual e para acumulação de benefícios. Bom, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, virou aposentadoria por incapacidade permanente. Os critérios para conceder continuam iguais, o que muda é a fórmula de cálculo do valor dessa aposentadoria. Antes era a média dos 80% maiores salários, agora é a média de todos os salários multiplicados pelo redutor de 60%, mais 2% por cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Então, para os casos de acidente de trabalho ou doenças profissionais ou do trabalho, o cálculo do benefício deixa de ser a média dos 80% maiores salários e passa a ser a média de todos os salários de contribuição. Isso pode reduzir em mais de 20% o valor do benefício. Bom, o que não mudou? A aposentadoria rural continua igual. LOAS, que também é o BCP, que é o benefício de prestação continuada, é 65 anos, tem que ser baixa renda, tá? Bom, gente, então essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.